irmão Glauco, que é do Centro Espírita Jesus do Lar, que fica lá em Ouro Preto. Glauco, obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda. Vamos começar, meus irmãos, com os avisos, né? De sempre. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos aqui. Agradecer também, principalmente, a presença daqueles que estão ausentes por um longo tempo. Pessoas que vêm nos visitar, como a minha amiga Maria. Agradecemos muito a presença de vocês, sintam-se acariciados e amados por todos nós. Principalmente a equipe espiritual que faz essa casa. Vamos aos avisos. Olha, minha gente, dia 14 de setembro vai ser lançado o filme E a Vida Continua, baseado no livro de André Luiz. Então, com certeza deve ser um filme imperdível, né? Porque quem assistiu o nosso aqui deve ter gostado muito. Maravilhoso. Então, vamos continuar assistindo, vamos dar ibope à nossa doutrina. Essa família espírita unida jamais será vencida. Com certeza. Tem também a Mostra Espírita, que vai do dia 21 ao dia 23 de setembro. O ingresso custa R$30 e vocês procurem, quem tiver interesse, Cristiana. A Mostra Espírita, do dia 21 a 23 de setembro. Também tem a revista Aurora, que nosso irmão Hinaldo trouxe. A revista custa R$5, é uma revista espírita. Com certeza é interessante, né? Porque o conhecimento nunca é demais, não é verdade? E não esqueçam que na livraria tem a venda dos CDs de Clóvis Nunes, são palestras do nosso irmão Clóvis Nunes. Então, os CDs custa, é preço variado, não é isso? Preço variado, né? E nós queremos agradecer a todos que ajudam os enxovais das irmãzinhas carentes. As pessoas que vêm aqui com boa vontade, que entregam uma peça, duas, entregam roupinhas para os bebês, meias, não importa o que traz. Agradecemos de fundo do coração, porque vem com boa vontade, vem com amor. Cada pessoa que entrega um enxovalzinho aqui para a Carminha, com certeza já imagina aquele bebezinho se mexendo no braço da mãe, né? Chorando, aquele cheirinho gostoso do bebê. Então, agradecemos muito que vem com essa boa vontade e que traz essas lembrancinhas. Lá no mural, a Carminha avisa que está indicando o que ele precisa para o enxoval dessas mãezinhas. Então, por favor, procurem Carminha e continuem assim, porque nada nessa vida é mais importante do que a gente se lembrar do próximo. Nada é mais importante. Os nossos problemas se tornam tão pequenininhos diante de tanta dor aí fora. Então, nós sabemos que existe, nós sabemos que no mundo temos muito o que fazer, muito o que trabalhar, é arregaçar as mangas mesmo, entendeu? E a luta. Porque muito mais do que a nossa dor tem aí fora, muita gente sofrendo. Nesse momento agora, nós estamos aqui na Casa Espírita, nós vamos ter o privilégio de assistir a palestra do Glauco. Nós nos encontramos, é uma confraternização, é maravilhoso, mas muita gente nesse momento está sofrendo no hospital, entendeu? Muitos estão em fase terminal, muita gente está embaixo de viadutos passando fome, muita gente está com medo, entendeu? De entrar em casa porque tem violência no seu lar, tem muita gente sofrendo. São nossos irmãos, porque não somos todos nós filhos de Deus. Então não nos custa nada se lembrar de uma mãe que precisa de enxoval, uma mãe carente. Vim aqui na terça-feira assistir o trabalho maravilhoso do pessoal aqui na Sopa, participar de uma campanha do quilo. Campanha do quilo é um ato de amor, minha gente. Não custa nada para a gente isso. Vim aqui na quinta-feira, entendeu? E saborear uma palestra, tomar um passe, água purificada. Quer dizer, nós estamos crescendo como seres humanos, como espíritos, nós precisamos disso. Então não é à toa que nós estamos na Casa Espírita, não. Estamos aqui porque precisamos, porque somos todos enfermos. Então vamos trabalhar de verdade, vamos ter boa vontade. Vamos chegar numa Casa Espírita e falar assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa, mas não tem trabalho para você aqui. Jamais a Casa Espírita vai falar isso.
mas eu preciso fazer alguma coisa. O que é que você quer fazer? Olha, eu lavo os banheiros, eu varro a sala antes de começar a palestra, eu fico na livraria, eu quero fazer um curso de passe, qualquer coisa, mas a gente tem que fazer algo pelo próximo e não olhar só para o nosso umbigo. Só nós é que sofremos, só nós é que temos dores. Não. Então é por esse motivo que existe essa doutrina maravilhosa. Nós agradecemos todos os dias ao Pai Maior. É a doutrina de amor, é a doutrina que nos ensina a ser seres melhores. Então, meus irmãos, vamos elevar o pensamento ao alto e fazer a nossa prece inicial. Senhor meu Deus, Pai de amor e de misericórdia, Senhor Jesus, agradecemos a Tua presença, Senhor, aqui, neste ambiente de luz, de oração e de trabalho. Te pedimos, Senhor, compreensão com as nossas limitações. Queremos, Senhor, a cada dia nos tornar um pouco melhores. Abraçamos o trabalho desta doutrina, Senhor, porque pensamos no mundo lá fora que somos. Queremos, Senhor, limpar o nosso coração de qualquer pensamento, de qualquer sentimento que seja negativo. Queremos sim, Senhor, construir dentro de nós a paz, o amor e a união. Que possamos, Senhor, nos amar, mas acima de qualquer coisa, amar o nosso próximo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, aprendendo e construindo dentro de cada um de nós a paz e a harmonia. Graças a Deus. A paz de Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Com muita satisfação e alegria que atendendo ao convite da nossa amiga, estamos aqui nesta noite para estudarmos um pouco acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E para mim é uma satisfação ver um centro tão organizado, com pessoas tão simpáticas, com tanta receptividade, né? E logo de cara me deparar com uma biblioteca, tantos livros. E eu creio que a gente só vai conseguir modificar-se e modificar o mundo ao redor se a gente realmente investir na educação. E a educação, ela parte através de nós, da nossa própria autoeducação. Então, uma das maneiras principais que a gente sempre recomenda é a questão da leitura de bons livros. E nós que somos espíritas temos o privilégio e a alegria de sermos dotados por tanta quantidade de bons livros. Nós tivemos o grande prazer e satisfação de termos no meio de nós um espírito da desenvoltura de um Chico Xavier para receber tantas obras através de sua mediunidade que nos trouxeram tantos esclarecimentos acerca desta vida e da vida espiritual. Então, é motivo de júbilo a gente vê as obras dele ser traduzidas para tantos outros idiomas, mas que nem todas são traduzidas. Então, pessoas que moram em outros países têm dificuldade de ter acesso aos livros, aos materiais que a gente tem aqui tão fácil e que às vezes a gente menospreza. Porque às vezes a gente só dá valor quando perde ou quando algo é muito difícil de conseguir. Você vai para o interior, as pessoas se admiram. Você pode ir andando para a praia, que coisa maravilhosa. E às vezes a pessoa mora na beira-mar e não dá um mergulho no mar e vai raramente na praia. Então, às vezes a gente vê a importância que a gente tem que ter de dar valor a isso daqui. De vivermos num país onde podemos professar qualquer tipo de fé. Isso é algo maravilhoso, um país laico, um país onde não existe uma religião oficial, um país onde eu posso ser católico, eu posso ser protestante, eu posso ser espírita, eu posso ser ateu, eu posso ser qualquer coisa. Então eu tenho a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Quando a gente vai estudar a origem do cristianismo, a gente vai encontrar que os primeiros cristãos, muitos deles tiveram que dar a própria vida em nome da fé. Hoje não se exige mais isso do cristão. Hoje nós podemos dizer, eu sou cristão, e a maioria das pessoas vê isso como algo positivo. Antigamente era mais complicado. Como era complicado a gente dizer espírita? Hoje ainda existe um certo preconceito, mas a cada dia ele diminui. E um dos grandes colaboradores para isso acontecer foi Chico Xavier. Foi Bezerra de Menezes, um médico, se proclamar espírita na época que Bezerra de Menezes viveu. Chegar ao ponto de se tornar o presidente da Federação Espírita Brasileira e com seu amor, com a
sua inteligência, ele que também era ligado à política. Nós vivemos uma época, né, estamos aí próximo da questão da eleição, e às vezes as pessoas dizem, eu não gosto de política, mas a política está em tudo. E não é porque a gente é espírita, é cristão, que a gente deve se afastar da política. Ao contrário, é um meio que deve ser feito para se fazer o bem, como também pode ser feito para se fazer o mal, como a gente vê muitas pessoas se corrompendo, se sujando, mas não é por conta da podridão de uns que a gente vai manchar tudo. Em todo lugar tem gente boa, como em todo lugar tem gente ruim. Às vezes as pessoas veem, né, aquela multidão, aquele círculo de fé, em que denominação for, até mesmo aqui mesmo no centro, pessoas que aparentemente são boas, mas que no fundo podem ser ruins. Do mesmo jeito no culto da Igreja Católica, do mesmo jeito, né, na procissão, do mesmo jeito no culto evangélico. Não é porque as pessoas estão ali na igreja que são todas salvas, entre aspas. Não é que elas estão ali que são todas santas, entre aspas. Então, no meio de pessoas boas, às vezes tem alguém ruim também. E no meio de pessoas aparentemente ruins, também tem pessoas boas. A gente nunca deve generalizar. Então, a gente tem que aprender a dar valor a esse legado que Allan Kardec nos deixou, que foi a codificação. Essa herança belíssima da gente ter acesso hoje ao Evangelho segundo o Espiritismo, da gente ler essas mensagens, estudar para tentar pôr em prática no nosso dia a dia. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Por isso que é importante a gente estar sempre estudando. Por isso que é importante a gente estar sempre lendo, a gente estar sempre desenvolvendo esse hábito da leitura, ó, desde a infância. A gente incentivar as crianças a lerem, incentivar as crianças a estudarem, não só a tirar boas notas, mas a aprender. Porque às vezes a pessoa passa de ano, tira boas notas, mas não tem um aprendizado suficiente. Porque as escolas, às vezes, são obrigadas a passar o aluno mesmo sem ele ter o conhecimento daquela disciplina. Então a gente tem que estar atento, nós como pais, nós como educadores, para a formação, para que haja essa verdadeira transformação da nova era, do mundo novo que está se iniciando, através da transformação em que estamos vivendo. As pessoas falam do fim do mundo, 2012 vai acabar o mundo. O que seria isso? Seria justamente esse processo de transformação. Vai acabar o mundo? Vai. Esse mundo dos crimes, esse mundo das guerras, esse mundo do ódio, para nascer um novo mundo, um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de amizade, de confraternização. E aí, será que nós estamos prontos para esse novo mundo? Será que nós estamos aptos para vivenciar esse novo mundo? Um mundo onde não haja tantos preconceitos, tanta maledicência, tanto orgulho, tanto egoísmo, porque esses são os principais chagas da humanidade. Se a gente for parar para pensar, todos os vícios vêm justamente do orgulho e do egoísmo. São as duas principais chagas da humanidade que o Espiritismo veio combater. O Espiritismo não fala mal de nenhuma religião. O Espiritismo não fala de ninguém. O Espiritismo fala mal, posso dizer assim, justamente do grande mal que é para a sociedade, com orgulho e egoísmo. Esses são os dois principais inimigos, podemos assim dizer, que devemos combater. E esse é o bom combate que falou Paulo de Tarso em uma de suas epístolas. Esta é a verdadeira luta, que é uma luta para ser travada diariamente dentro de nós mesmos. Porque quando a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo e lê a mensagem que está na Bíblia, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, muitas pessoas não compreendem, acham que o inimigo é só aquele que está fora. Mas muitas vezes o inimigo está dentro de nós. Muitas vezes o inimigo somos nós mesmos. Às vezes as pessoas estão há pouco tempo no centro espírita, e aí começam a ver, e aí chegam em determinadas casas e dizem, você está obsediado. E a pessoa fica preocupada, meu Deus, tem uma obsessão do meu lado. Aí começa a fazer o tratamento da desobsessão, água purificada, o passo que tudo é muito importante, mas se você não souber passar essa informação para a pessoa, você pode assustar. E a pessoa vai ficar com aquilo na cabeça, meu Deus, tem uma obsessão do lado de mim, quer fazer mal a mim, quer me matar, quer me prejudicar, e aí a pessoa começa a ficar com neurose e acha que o inimigo é o obsessor. Quando na verdade existe um tipo de obsessão chamado auto-obsessão. Quando na verdade a obsessão é você mesmo. Porque muitas vezes nós não somos somente obsedados, muitas vezes nós somos um obsessor. O obsessor de nós mesmos e às vezes o obsessor do outro. Quando a gente subjuga o outro, quando a gente escraviza o outro, quando a gente maltrata o outro, nós estamos sendo obsessores do outro.
Então é muito fácil querer culpar o outro, quando muitas vezes a responsabilidade é nossa. Então, essa mensagem que nós vamos trazer hoje fala justamente sobre essa necessidade de a gente parar de enxergar tanto o outro e parar para se enxergar. É uma mensagem que é um verdadeiro tapa na cara e um puxão de orelha de todos nós, a começar por mim, que sou o primeiro a ouvir. Porque não é porque eu estou aqui em pé e vocês estão sentados que eu sou melhor do que ninguém. Ao contrário, minha responsabilidade é maior ainda, que eu sou o primeiro a ouvir. Não é não, qual é o ouvido? Está mais perto da minha boca. Ó, logo dois aqui, um de cada lado. Então, não é porque a gente é palestrante que a gente é melhor do que ninguém. Nem é porque a gente está falando sobre isso que eu já pratico isso. Não, a gente está falando para a gente também se praticar. Porque todos nós somos imperfeitos. Não existe o padre perfeito, não existe o pastor perfeito, o palestrante perfeito. E a gente começa a querer endeusar as pessoas. Ah, vai ter palestra de Divaldo. Meu Deus, é briga para ver que pega o ingresso que vai dar Divaldo. Então, Divaldo é maravilhoso, os livros dele são ótimos, as palestras dele são excelentes, mas a gente não pode divinizar Divaldo como quiseram divinizar Chico Xavier. Colocar Chico Xavier como Deus, e as pessoas começaram a seguir Chico Xavier, e alguns dizer que são chiquistas. Ó, eu sou seguidor de Chico Xavier. Não, a gente tem que seguir Jesus. Chico Xavier foi um seguidor de Jesus, foi um médium equilibrado, e todo médium deve se inspirar na mediunidade de Chico Xavier. Claro, com certeza, mas seguir só a Jesus. Porque foi ele que disse, vem e segue-me. Então, nós estamos sendo convidados para seguir o mestre dos mestres, o maior psicólogo que já existiu na face da terra, o melhor professor de todos os tempos, que é Jesus Cristo. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. E foi Jesus Cristo que nos falou essa passagem, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e o nome do capítulo é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Ou seja, esse capítulo, falando sobre a misericórdia. Essa passagem, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, foi retirada de uma das passagens mais belas do Evangelho, chamada O Sermão da Montanha. É importantíssimo, nós que somos cristãos, deveremos ler o Sermão da Montanha. O próprio Gandhi, que era seguidor da religião hinduísta, que vivia na Índia, onde existem muito poucos cristãos, onde a maioria de outras religiões, mas ele teve que conhecer da cultura cristã. Ele, como advogado, conviveu muito tempo em outro país e depois trouxe seu conhecimento para a Índia para conseguir, através da não violência, o grande fato da independência da Índia. E ele chegou ao ponto de dizer que se tudo se perdesse, que tivesse escrito, mas que não se perdesse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então ele soube dar o valor àquilo que nós somos cristãos muitas vezes não damos valor, aquilo que eu falei no início da palestra. Então o Sermão da Montanha é algo belíssimo, independente de religião, que está na Bíblia. Cada um pode pegar a Bíblia e ler. Logo no início do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar o Sermão da Montanha. E o início do Sermão da Montanha é justamente as bem-aventuranças. Então lá nós vamos encontrar bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados mansos e pacíficos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. São várias bem-aventuranças que Allan Kardec pega cada uma dessas para fazer um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo nós vamos encontrar uma passagem chamada O Argueiro e a Trave no Olho. Olha que coisa interessante. O argueiro e a trave no olho. Vamos tentar entender o que é isso. Olha o que Jesus disse. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Vamos parar para refletir na profundidade dessa pergunta. Olha só o que o mestre disse, em outras palavras, contextualizando a situação. Por que nós conseguimos enxergar um cisco? Você sabe o que é um cisco? Aquele cíliozinho que cai e fica dentro do olho. Não é? Eu estou aqui e estou vendo que no olho dela tem um cisquinho. Mas eu não estou vendo uma trave que está no meu olho. Uma trave é uma venda, um véu, uma coisa bem grande que está aqui na minha frente. Sabe aquele que burro usa na cara para não perder o caminho,
bota assim de lado, né? No interior se usa muito, hoje em dia é raro ver, mas tem gente que já deve ter visto, né? Não, né? E bota aquela viseirazinha no burro, no cavalo, no jumento, algum animal de carga, para ele levar aquela carga e não desviar, porque se ele ver alguma coisa, né, ele vai sair da sua rota, não é mesmo? Então às vezes tem gente que fica com aquilo aqui, ó, aquela trave aqui, ó, no olho, e não consegue enxergar. Agora enxerga o quê? O cisto, aquela coisinha bem pequenininha, aquele pozinho, né? Aquela pedrinha que às vezes entra no olho. Meu Deus, tem aqui a pedrinha, cadê? Olha aqui, você tenta ver, né? Tira, sopra, pronto. Tem gente que consegue enxergar aquele ciscozinho lá no olho do outro, mas não enxerga a trave que está no próprio olho. Infelizmente, nós muitas vezes agimos assim, não é? E aí a gente vai continuar a mensagem dizendo: ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Então, a gente se preocupa em querer tirar o cisto do olho do outro. Incomoda a gente. Fulano é assim. Eu queria tanto mudar isso nela. Deixa eu tirar isso de uma menina, né? Mas você não quer tirar aquilo que está dentro de você tão forte, que incomoda os outros, incomoda você, mas você não quer ver, você não quer enxergar. Você enxerga do outro, mas você não enxerga aquilo que está dentro de você. Aí ela continua a mensagem dizendo: hipócritas. Olha como Jesus foi forte. Às vezes as pessoas não entendem, mas é importante às vezes a gente usar palavras de força, palavras de energia. O palestrante, tem gente que fala de um jeito que parece que está me chacoalhando, né? Mas às vezes é importante levar uma chacoalhada. Uma mãe, não adianta só dizer: ah, meu filhinho, menino, tu empurrou a fulaninha, tu mordesse ela, puxasse os cabelos dessa. Posso não, meu santinho. Não, é assim que você vai tratar o filho. É assim. Você tem que usar de energia. Menino, o que foi que você fez? Não faça isso. Você tem que saber impor limites. Mas não, infelizmente, muitas pessoas, né, têm dificuldade de dizer não ao filho, que cria o filho. Ah, não, deixa ele fazer. Ah, ele vai aprender na rua mesmo. Ah, vai aprender com a vida. Olha, se alguém bater em você, bata 2 vezes. Então, é esse tipo de educação que a gente está dando para as crianças. É esse futuro melhor que a gente espera para nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. O que nós estamos fazendo para colaborar para esse mundo de regeneração que está por vir? Então, temos que ter essa consciência de saber usar, como educador, palavras fortes. Olha, Jesus chamou de hipócritas, é uma palavra muito forte. Hipócrita é falso. Hoje em dia é raro alguém chamar alguém de hipócrita, é uma palavra muito, né, erudita, posso dizer assim, né? A gente diz logo que é falso, né? Falsidade, né? Mentiroso. Então seria outra palavra mais forte da gente entender, né? Tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Olha que coisa incrível. Primeiro a gente tem que cuidar de quem? Mas não, a mãe quer cuidar do filho, esquece de si, né? O pai quer cuidar do trabalho, esquece de si. A criança quer cuidar de brincar, esquece de si, de estudar, de engrandecer. Então, primeiro a gente tem que cuidar de nós, para conseguir cuidar do outro. Como é que a gente vai fazer a caridade com o outro se eu não faço caridade comigo mesmo? Como é que eu vou estar pronto para amar outra pessoa, conviver com outra pessoa, me casar com outra pessoa, se eu não me amo? Qual é o primeiro passo para a gente conseguir conquistar alguém e se enamorar de alguém e conviver com esse alguém? É estar bem consigo mesmo. Quando a gente está bem consigo mesmo, a gente se veste bem, a gente se produz, a gente se organiza, a gente se arruma, a gente se acha bonito, a gente está pronto para conquistar outra pessoa. Agora, quando a gente está deprimido, está para baixo, cruza os braços, e fica desleixado, começa a engordar, o cabelo fica desalinhado, fica tudo desorganizado. Ah, não consigo arranjar ninguém. Por que você não se enxerga? Você não se observa? Você não se valoriza? Então, você tem que dar o seu próprio valor. Isso não é vaidade, isso não é orgulho, não. Tem gente que confunde a história. Ah, fulana se veste tão bem, bicha, é tão vaidosa. Por quê? Porque ela está se vestindo bem. Vaidade é a roupa que se veste. Às vezes a gente tem essa visão errônea, né? Aí a pessoa chega com uma roupa bem ruimzinha, de chinela, né?
de couro, aquela chinela bem safadinha, não é nem a Havaiana, porque hoje em dia a Havaiana é cara, viu? Chique. Já passou a época de a Havaiana ser sandália de pobre, né? Então eu vi aquela sandália mesmo toda surradinha. Aí olha, menino, como fulana é, menina, ela é tão humilde, né? Porque usa roupa rasgada, isso é humildade, isso é desleixo. Isso é preguiça. Porque não é para ser humilde, não precisa ser dessa forma. Eu posso estar vestido, né, de ouros, as mulheres aí usando pérolas, brincos, roupas de grife, e está ali abraçando o irmão no meio da rua. Como a gente já viu foto de Angelina Jolie, que é uma coisa belíssima, né, aquela mulher no cinema, um espetáculo, se casou com Brad Pitt, outro homem também muito belo, né, e adotaram crianças de outras raças, de outras culturas. E não só adotaram para viver no seu lar, como também ajudam, né, comunidades pobres da África e de outros países. Hoje parece que ela faz um cargo da ONU, né, ou já participou como embaixadora da ONU, não sei se ela ainda é na atualidade, porque essas coisas mudam muito, eu não acompanho com tantas frequências. Mas a gente vê o quê? Que ela é bonita, ela vai, claro, como é que ela vai pro Oscar? Ela vai se vestir belíssima. Não é porque ela é humilde que ela, eu vou, né, de sandália de couro com uma festa do Oscar. Não, você tem que viver conforme a sociedade. Jesus não disse para você ir contra a sociedade. Onde foi que Jesus fez o primeiro milagre dele, considerado o primeiro milagre? Nas as bodas de Canaã. Quem conhece a Bíblia sabe o que? Transformou ouro em vinho, não é? Ele deixou de ir para a festa? Não, ele estava lá na festa, junto com sua mãe. E quando a mãe disse que o vinho acabou, ele foi lá e resolveu a situação da festa. Fosse eu dizer, não, vamos acabar com a festa, que isso é coisa do demônio, e não sei o que, os fanáticos de hoje em dia, não? Ia pegar logo o microfone e dizer, esses aceites, me aceita para salvar. Não, Jesus não queria isso. É festa, é vinho que quer, vamos se embriagar. Agora também isso não é pretexto a pessoa se embriagar, não é? E aí os alvotas adoram essa passagem para dizer, Jesus bebia vinho, eu também vou beber vinho. E aí fica embriagado. Também não é assim. Então a gente tem que saber, não é? Viver no mundo sem ser do mundo. Então a gente tem que viver conforme o mundo exige que a gente viva. Mas não adianta a gente querer fugir do mundo, se isolar, não é? Eu vou para o convento ficar rezando o dia todinho, que aí eu vou virar santo. Quem lê o Evangelho, quem vê o livro dos Espíritos, está lá, lei de sociedade no livro dos Espíritos. Nós temos que viver em sociedade. Quem se isola da sociedade está se isolando da necessidade que nós temos de viver em sociedade. Então não está sendo santo, ao contrário, está perdendo a oportunidade de crescer. Porque é na convivência que nós crescemos. Porque a gente não só convive com quem é igual a nós convivemos com diferentes. E aí é que está o grande segredo da vida. A gente aprender a lidar com os diferentes. Isso chama-se empatia, não é? Você se colocar no lugar do outro. Você enxergar segundo a visão do outro. E aí você aprende a ter tolerância. Você aprende a ter paciência. Você aprende a ter misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é o misericordioso? É aquele que quando passa na rua, ele não vê o mendigo como uma figuração no meio daquele painel, daquele cenário. Não, ele vê aquele mendigo como um ser humano que precisa de ajuda. Ele se coloca no lugar do outro, ele se coloca no lugar do drogado, ele se coloca no lugar do criminoso e consegue ter caridade para construir nossos, como a gente conta também no Evangelho do Espiritismo. Este é o verdadeiro misericordioso. É você se colocar no lugar do outro. É você saber conviver com o diferente. Isso também se chama alteridade. É uma palavra pouco conhecida, mas que Hermès Tufo, no livro Mereça Ser Feliz, e outras obras também dela, como Reforma Íntima Sem Martírio, explica muito bem a necessidade que nós temos de ter alteridade, que é aprender a conviver com as diferenças. Porque conviver com quem é parecido conosco é muito fácil. Tem uma amiga minha que é professora e é também palestrante espírita, Carol, Ana Carolina, e ela diz nas suas palestras, e também conversando com a gente, como amigo, Glaucore, ser espírita num centro espírita é muito fácil. Vamos ser espírita no trabalho, vamos ser espírita no trânsito, vamos ser espírita na rua,
Vamos ser espírita em casa. Porque a verdadeira caridade começa em casa. Tem gente que acha que vai fazer caridade só fazendo campanha de quilo, só fazendo distribuição de sopa, só fazendo cesta básica ou fazendo enxoval para as mães que estiverem carentes, não tem condição de doar, que a gente vai doar enxoval. São trabalhos de caridade material. Porque o Evangelho também nos explica que existem dois tipos de caridade. A caridade material e a caridade o quê? Moral, que é a caridade espiritual. Muito bem. O que adianta eu pegar uma roupa, um enxoval, uma sopa e dizer, ó, toma. Gente, isso é caridade. O que adianta eu chegar a fazer campanha do quilo? Campanha do quilo! Tem não, tchau! Campanha do quilo! É assim, gente, a gente faz campanha. Então a gente tem que se educar para conseguir educar o outro. Para conseguir fazer o trabalho, eu tenho que estar equilibrado. Se eu estou desequilibrado, eu vou desequilibrar o trabalho. Então eu preciso me equilibrar. Hamed, num dos seus livros, eu acho que é o livro As Dores da Alma, se não me falar a memória, se não é nele, deve ser no Renovando Atitudes. Ele diz, para fazer a caridade tem que estar preparado. Por quê? Ele faz uma comparação bem interessante. Se o irmão está se afogando e eu quero ajudá-lo, que isso é caridade, mas como é que eu vou ajudá-lo se eu não sei nadar? Para ajudar eu tenho que saber nadar para chegar lá e socorrer ele. Senão vai ser dois se afogando. E é mesmo. Às vezes a gente convida a pessoa, vem fazer visita ao hospital, vem fazer campanha do quilo, tá certo, a gente tem que convidar as pessoas. Mas a gente também tem que ficar atento para ver se aquela pessoa está com a mínima condição de fazer aquele trabalho. Para que não desequilibre o trabalho, para que não se desequilibre o trabalho. Porque para fazer a campanha do quilo, para fazer uma visita ao hospital, gente, tem que ter muito cuidado. Em vez de ajudar, pode piorar. Porque a pessoa já está depressiva, já está mal, aí vai para o hospital do câncer, vê as crianças com câncer, Ave Maria, tem gente que não se controla, começa a chorar, não está frente das crianças. Então, em vez de ajudar, vai prejudicar a criança, vai chegar aquela pessoa chorando no seu leito de dor, e a pessoa vai ficar com aquilo traumatizado. Então, cada trabalho você tem que ver se você tem afinidade para aquele trabalho. Tem gente que demora um tempo para conseguir, não, agora eu tenho coragem, vou fazer campanha do filho, vou fazer no hospital, aí pede ajuda a alguém que já está há mais tempo, outro já faz tempo, fica junto de mim. Isso é verdadeira caridade, porque aí você está sendo humilde. Você está vendo que você ainda não tem aquela condição, está pedindo ajuda, e a gente tem que ter essa humildade de reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer as nossas limitações. Então, nós temos que nos observar, mas nós só quer observar o outro. A gente só quer olhar aqui na vida. Mas graças a Deus parece que aqui não tem muito isso não. Nessa região aqui, né? Que bairro é esse aqui mesmo? Ou Xingiribeira, aqui não tem gente fofoqueira, né? Graças a Deus, ninguém olha a vida do outro, não tem vizinho fofoqueiro que fica bisbilhotando para saber a vida dos outros, né? Não tem nenhum fofoqueiro no trabalho que fica falando dos outros empregados, fulano fez isso, ó, chega para a chefe e diz, ó, patrão, fulaninha ela fez isso, ó, naquela hora quando ela estava fazendo não sei o que, né? Aqui, graças a Deus, não tem isso na Xingiribeira, mas por aí a gente sabe, né, que tem pessoas assim, né? Que se importa tanto com a vida dos outros, esquece de observar a própria vida. É isso que a mensagem nos diz. Vamos ver o que aqui Allan Kardec explica dessa mensagem bíblica. Eu só li a passagem que está no item 9, que foi a passagem bíblica, que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Então, quem quiser depois ler de novo em casa, procure a Bíblia. Logo no Novo Testamento, vocês sabem, né? A Bíblia é bem grossa. Tem o Antigo Testamento, que é a maior parte do livro, né, da Bíblia é o Antigo Testamento, mas vocês procuram o Novo Testamento, que é a passagem de Jesus. O Novo Testamento tem os 4 primeiros livros, não é? Mateus, João, Marcos e Lucas. Então, no livro de Mateus, a gente vai encontrar essa passagem no capítulo 7, no versículo 3, 4 e 5. Agora aqui é a passagem do Espiritismo. Ou seja, que Allan Kardec faz um comentário acerca disso. Por isso que o nome do livro é O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, tem a passagem do Evangelho e tem a passagem do Espiritismo. Olha o que Kardec diz. Um dos defeitos da humanidade com H maiúsculo, é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Então isso que eu estou dizendo aqui não é Glauco que está dizendo, é o próprio Allan Kardec, é o próprio Jesus que já falava isso. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso
poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faz? Vamos fazer esse teste? Vamos colocar um espelho na nossa frente e se imaginar que está no espelho e está se observando. Se alguém me visse, o que será que eu pensaria de mim mesmo? Olha que coisa interessante, não é? Isso chama-se, gente, autodescobrimento. Isso chama-se autoconhecimento. Como é importante a gente se conhecer, a gente se observar. Porque às vezes a gente faz coisas e nem sente o que está fazendo. Não é só criança que pega e bota o dedo no nariz e menino, faz isso não, presta atenção, não é? Às vezes a gente sem querer faz determinados hábitos que nem nota que está fazendo, porque aquilo já entrou na rotina. E a gente nem nota que aquilo pode nos prejudicar ou pode prejudicar o outro. E aí é importante que a gente está aberto, ser flexível para ser moldado. Porque tem gente que diz: ah não, eu estou velho, eu nasci assim, vou morrer assim. Pau que nasce torto, nunca se direito. Gente, isso não existe. Nós somos seres humanos mudáveis, ou seja, nós estamos sempre mudando. O nosso próprio corpo físico, ele se renova de instante em instante. Essa pele que nós temos aqui hoje não é a mesma pele de um ano atrás, não é a mesma pele de 6 meses atrás. As células do nosso corpo, elas se renovam. Uma das únicas células que não se renovam são as células cerebrais. Mesmo assim, hoje já se sabe que ela consegue fazer outros tipos de coisas que não são a renovação, mas que se assemelham a renovações. Então existe a plasticidade, existem vários outros mecanismos que o cérebro faz para tentar reativar aquela área do cérebro que pode ter sofrido uma lesão. Eu, como fisioterapeuta, já tratei vários pacientes que sofreram lesões cerebrais e que conseguiram, mesmo depois de um TCE, um traumatismo crânioencefálico, mesmo depois de um AVC, um acidente vascular cerebral, conseguiram reabilitar não aquela região propícia do cérebro, mas usar outras regiões que não eram tão bem utilizadas e aí tentar aos poucos renovar-se. É como aquela pessoa que perdeu os braços e aí começa a escrever com os dedos do pé. Começa a fazer pinturas, como a gente já viu pessoas assim. Então, você vai usar a parte do corpo que geralmente você não usa. O cego geralmente consegue ouvir mais do que os outros. Não é porque ele tem uma audição aguçada, já que ele não usa a visão. Então, é um mecanismo meio que de compensação, que aí a medicina, a própria ciência vai estudando para aperfeiçoar cada vez mais. Então, é importante a gente se colocar no lugar do outro e observar os nossos próprios comportamentos e observar que nós estamos sempre mudando. Então, eu posso melhorar. A minha vida toda eu fui brava, eu fui uma pessoa ruim, chata, nervosa, estressada, mas hoje eu quero melhorar isso. Porque eu sei que esse estresse, esse nervosismo pode me prejudicar. Então eu vou fazer por onde me acalmar. Vou procurar ser mais paciente, mais tolerante. E aí você vai começar aos poucos, não é do dia para a noite. No centro espírita não faz milagre. Ah, eu vou para o centro, em pouco tempo eu vou me transformar, você é uma pessoa boa. Não. Tudo é um processo, é uma reforma íntima, né? Como é que é a reforma? Você começa a fazer a reforma, né? Aí começa a mexer ali, já enquanto outra coisa para ser mexida, aí vai aquela bagunça, mas depois começa a organizar, as coisas começam a fluir. Então é a reforma que a gente tem que fazer dentro de nós, a reforma íntima. Continuando a mensagem do Evangelho, é bem pequenininha, mas bem profunda. Veja que eu li bem pouco, mas o pouco que eu li, olha quanta coisa tem para se falar. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Aquele defeito físico que a gente tem, o que é que a gente faz? A gente esconde, né? Se a gente tem uma cicatriz, a gente bota, né, a maquiagem para tapar, né? Se a gente tá com o cabelo, né, meio feio, a gente bota o outro por cima, sabe, ficando careca, bota uma peruca, né? Então a gente vai disfarçar aquele defeito, né? Aquela barriguinha rosa, preta, bota aquela roupa por cima, dá um jeitinho, aperta com a cinta, né? Para não mostrar aquele defeito. Então, a gente tem que esconder o defeito físico e tenta também esconder o defeito moral. É ou não é? Ah, eu sou desse jeito, mas eu não vou admitir que sou desse jeito. Então eu vou dar aquele jeitinho, né? Aquele velho jeitinho brasileiro. Então eu não vou admitir que sou assim, eu sou assado. E começa a procurar outros termos para não admitir que é aquilo. Então isso é o quê? Tentar dissimular, mascarar. Nós vivemos numa sociedade onde temos que usar muitas vezes máscaras sociais. Então aí a gente dissimula, a gente engana,
Até certo ponto isso é tolerável. Claro, a gente não vai sair por aí dizendo, olha, eu sou orgulhoso, olha, eu sou egoísta, olha, eu sou... Não, também não precisa chegar a esse ponto. Mas também não precisa a gente mentir para o outro e mentir para si mesmo. Porque um dos mecanismos de defesa que a gente usa é a negação. A gente não quer admitir que a gente é aquilo que a gente é. Então, o primeiro passo para a gente se melhorar é a gente admitir ter o defeito. Não, realmente eu tenho esse defeito, mas eu estou procurando melhorar. Olha, isso é maravilhoso. Isso é ser espírita. Às vezes a pessoa acha que ser espírita é algo maravilhoso. Ah, não sou espírita ainda, estou muito longe de ser espírita. A gente vai dizendo que é isso. Ah, eu estou muito longe, Glauco, de ser espírita. Que está longe de ser espírita? De jeito nenhum. Por que espírita é melhor do que os outros? Não. Como é que Kardec diz? Reconhece o verdadeiro espírita, não é? Pelo esforço que faz para melhorar seus defeitos, suas más tendências, suas más inclinações. Então, é se esforçar para não ter aquele defeito. Não é uma pessoa que não tem defeito. Porque todo mundo tem defeito. Quem aqui não tem defeito? Quem aqui é perfeito? O único ser humano encarnado entre nós que não teve defeito foi Jesus, porque ele já é um espírito puro. Tirando ele, todos nós temos defeitos. Até mesmo seus discípulos, até mesmo esses que são considerados santos pelas outras igrejas, não é? Todos têm defeitos. Até mesmo o Papa, mesmo com a lei papal dizendo que existe, né, infalibilidade papal, que coisa, ó, tão sem noção nos tempos atuais, né? Dizer que o Papa é infalível. Não existe ninguém infalível. Todos nós falhamos. Por isso que eu adoro Francisco de Assis, né? Chegou para o Papa e disse, você está errado, tira esse anel, não vale nada, esse ouro aqui todo não vale nada. Ele chegou mesmo na cara mesmo do Papa. E mostrou a ele a necessidade da pobreza, né? O voto da pobreza que os franciscanos fazem é algo belíssimo. Eu tenho muita admiração pelos franciscanos, por essa figura que é São Francisco de Assis, não é? Que espírito elevadíssimo, que missão belíssima que ele desempenhou, né? Quem procura aí ver a história de São Francisco é algo incrível. Então, é importante a gente saber como falar com o outro dessa necessidade, né, da transformação, mas a gente só pode falar se a gente tem autoridade. Então, Francisco de Assis tinha autoridade de chegar no Papa e dizer, você está errado. Como Jesus aqui teve autoridade de dizer, hipócritas. Em outros momentos ele disse, sepulcros caiados, víboras, cobras. Ele dizia mesmo, principalmente para os fariseus. Por quê? Eram as pessoas mais sábias de conhecimento, mas mais ignorantes de moralidade. Porque sabiam, mas não comunicavam. E usavam o conhecimento para usurpar dinheiro do povo, usurpar várias situações do povo. Então, o principal defeito, segundo ele aqui, é o orgulho que leva o homem a se dissimular. Então, você não admite que é orgulho, né? Ah, não vou admitir que tem esse defeito. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta. Olha aí a importância de ser modesto. Simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso. Existe alguém que é caridoso e orgulhoso? Não pode. Ah, eu tenho caridade, mas a minha caridade é orgulhosa. Isso é um contrassenso. Não existe caridade orgulhosa, né? Uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Então, ou você é caridoso, ou você é orgulhoso. Nós mesclamos, né? Não tem ninguém 100% mal, nem ninguém 100% ruim. O que significa isso, Glauco? Porque às vezes eu posso parar e perguntar, mas eu sou o quê? Sou orgulhoso ou sou caridoso? Sou os dois, mas não ao mesmo tempo. O que significa? Hoje eu estou mais caridoso, amanhã eu posso estar mais orgulhoso. Lembra que eu falei? Nós mudamos. Se você fazer uma análise hoje da sua vida, pois é, essa mesma análise daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana já é diferente. Às vezes eu guardo determinadas coisas em pastas, em caixas. E outro dia eu estava fazendo a arrumação, aí vi. Aí tem um exercíciozinho que a gente fazia, eu sou espírita desde criança. Então eu frequentava, né, evangelização, frequentava o grupo jovem, a mocidade. E no grupo jovem a gente fez, certa vez, uma dinâmica que dizia assim: eu sou completo, eu não gosto, completo, eu gosto quando, completo, né?
O que mais me irrita é completo. Aí você vai escrevendo aquilo dali, tudinho. Aguarda o papelzinho. Depois de uma semana, um mês, passa de novo. Aí quando vê, ó, já mudou. Aquilo que eu não gostava quando tinha 15 anos, hoje com 25 já é diferente, já não gosto mais daquilo outro, já posso estar gostando daquilo. Quando era criança eu não comia muita verdura, hoje já vou comer mais verdura, já vejo que é importante para a minha alimentação, é mais saudável, e aí eu vou modificando meus hábitos alimentares. Da mesma forma que eu procuro modificar meus hábitos, não é, profissionais, meus hábitos, não é, dentro de casa. Então a vida vai fazendo com que a gente se modifique, a gente se melhora a cada dia, e faz parte da lei de evolução ou lei de progresso. Terminando a mensagem, continua Allan Kardec dizendo: como com efeito um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia realçá-lo. Ou seja, às vezes a gente fala mal do erro do outro para tentar realçar aquilo que nós temos. É aquilo, né? A alegria de um gordo é ver outro mais gordo ainda, né? A alegria do baixinho é ver o baixinho mais ainda, né? A alegria do magrinho é ver alguém mais magrinho ainda, né? Então, a gente procura ver aquilo que é pior no outro para tentar se esquivar. Eu sou assim mesmo, eu falo alto, eu sou bocão, mas fulano é pior do que eu. Poxa, já que tem cara pior do que eu. E isso vai tirar de tudo o teu mérito, o teu desmérito, não é? Então, não é porque o outro é pior ou é melhor que a gente é melhor ou pior. A gente gosta de se comparar com o outro, quando a verdadeira comparação deve ser feita conosco mesmo. É essa comparação que eu disse para a gente fazer daquela dinâmica. A gente se comparar. Será que hoje eu estou melhor do que ontem? Será que amanhã eu vou estar melhor do que hoje? Vamos sair daqui com esse pensamento, não é? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes, encontrando-no no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, qual é o principal obstáculo ao progresso? O orgulho. E como nós somos ainda orgulhosos, né? Como a gente tem dificuldade de admitir nossos erros, como a gente tem dificuldade de pedir desculpa, de pedir perdão, é ou não é? Poxa, eu errei, me desculpe, é difícil chegar para o outro e dizer isso, não é? Porque está do orgulho, a gente tem orgulho de admitir que errou, mas nós erramos, e a gente tem que aprender a conviver com isso. Em cima dessa passagem, tem várias passagens em vários livros, e eu sempre gosto de mostrar o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né? O livro principal, a base de tudo. Lá nós vamos encontrar uma pergunta que eu acho muito importante, que é a pergunta 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Olha que pergunta interessantíssima. Vou repetir, com certeza. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Como seria bom se a gente resistisse aos arrastamentos do mal, ou seja, às tentações? Quando a gente ora a prece do Pai Nosso, o que a gente diz? Livrai-nos do mal, não é? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, é importante saber o que está dizendo. Porque se a gente for ensinar isso para as crianças e não explicar a elas o que quer dizer, aí vai chegar a criança e vai dizer: mãe, eu estou morrendo de medo. De quê? Do mal, amém. Que não é mal, amém? Quando a gente reza para nós dizer que é para se livrar do mal, amém? Não é para se livrar do mal, amém. Né? Tem que saber entoar, explicar. Nos livrar-nos do mal, amém. Por isso que a gente gosta de usar a palavra assim seja. Por que amém está errada? Não, porque tem muita gente que diz amém, amém, não sabe o que é amém. E o que é amém? Que assim seja. Então, se amém significa que assim seja, então vamos dizer que assim seja. Porque é mais fácil da gente compreender do que dizer uma palavra que a gente não sabe muitas vezes o significado. Então, por isso que é importante a gente explicar. Por que a gente dificultar as coisas? Tem que falar uma linguagem que seja compreensível. Como é que a gente ia para uma missa, escutar tudo em latim, se não sabia falar latim? Olha que conversa. Só balançando a cabeça, repetindo aqueles rituais. Qual é a
aprendizado que aquela pessoa está tendo, vem uma missa em latim, se ele não sabe latim. Imagina se eu estivesse falando aqui para vocês quase 1 hora, vai fazer agora 50 minutos, tudo em inglês. A maioria aqui não sabe falar inglês. Mas japonês então, que aí eu acredito que ninguém sabe. Imagina vocês aqui tem que ficar sentado 50 minutos ouvindo uma pessoa falar em japonês. Pelo amor de Deus, ninguém ia aguentar. Aí é um teste de paciência, né? Um exercício de tolerância. Então, a gente tem que falar uma linguagem compreensível para o público, para nós mesmos, entendermos aquilo que a gente está falando. Então, é importante a gente não repetir. Tem gente que vou rezar o Pai Nosso várias vezes, o terço, né? Ficar repetindo. Não é com repetições de orações que Deus vai atender o nosso pedido, né? Porque tem gente que acha que Deus é um ser humano. Porque se a gente ficar dizendo, ó, faz isso, mesmo que você não queira fazer, só para se livrar da gente, vai, não, toma, vai, desaparece, né? É como a piada do gado que vai vender a vida, né? O gado ganhou na meta de vender a Bíblia, porque chegava no lugar e dizia, não vai comprar não, vou começar a ler. Então, toma, como o dinheiro vai desaparecer. E aí começou a vender um outro livro. Então, é vencer o outro pelo cansaço. Não é assim que a gente tem que fazer com Deus. Deus não é um ser humano que é vencido no cansaço, pela quantidade de oração que você faz. Deus não olha a quantidade de nada. Eu sempre gosto de dizer isso nas minhas palestras. Porque a gente é preso a números, né? Qual a tua idade? Não é? Qual o teu RG, CPF, número de telefone, número de não sei o quê, não é tudo número. Há quanto E as tempo mulheres, espiritismo? né, é que é mais complicado ainda com o número de peso. Né? Ó, não, é 56 quilos e 36 gramas, 95 gramas vão para outra tem que pagar essa. O mulher que é na Europa, deixa eu ver quantos calorias tem esse copo d'água. Vai comprar alguma coisa, já olha, né, no rótulo para ver o que tem daqui no tempo. Então, se a gente for viver assim, a gente vive, né, só nos números, né, naquela neurose. Não, Deus não observa números. Não é quantidade de palestra que eu como palestrante deu, quantidade, né, de espíritos que a gente atendeu como nossa mediunidade, quantidade de campanha do filho que a gente fez, quantidade de palestras que a gente ouviu. Não é isso que Deus vai contabilizar. Mas Deus vai observar a qualidade. De que adianta eu estar aqui 1 hora no centro espírita se eu não absorvi o principal de estar aqui. Tem gente que está aqui e não está aqui, está preocupado em chegar em casa e dar tempo de ver a novela para ver a briga de Carminha com Nina. É ou não é? Tem gente que está aqui e está pensando, amanhã eu vou trabalhar, vou acordar de que horas, não sei o que, está deixando a coisa no fogo, não vou fazer o que? Feijão, arroz e macarrão, não. Aí já fica pensando no amanhã. Já outros não pensam no passado, porque ele me deixou, porque ela fez isso comigo, como é que isso aconteceu ontem, né? Estão presos no passado. O depressivo é preso no passado, e o ansioso é preso no futuro. E quem está em paz está no presente. Como é importante a gente estar em paz? Viver o hoje. A gente esquece de viver o hoje. Qual é o dia mais importante da nossa vida? Não é aquela viagem que a gente fez para Paris, para a França, que a maioria que viaja para a Europa, né? O pessoal de Ribeira, o pessoal muito fino, muito chique, né? Vai para a Europa, para os Estados Unidos, né? Eu não sei que vocês não foram para Londres, né? Lá está todo mundo lá nas Olimpíadas, mas eu sei que a crise está meio mal instrumento lá, né? E aí eu compreendo. Então, assim, né? Pra gente ficar pensando, naquela época que foi bom, né? Porque assim, né? Saudosista, né? É um negócio sério, né? Hoje em dia nada presta. No meu tempo é que tinha isso e aquilo outro, né? Eu vivo no passado. Não. Também não adianta a gente ficar, né? Geralmente jovens, eu mesmo, aquela ansiedade e querendo viver no amanhã. A gente tem que viver o hoje. O melhor dia da nossa vida é hoje. Que coisa belíssima a gente estar aqui, né? Quem diria que hoje a gente vai ter uma palestra dessa? Não é mesmo? De ver uma mensagem tão linda dessa do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aproveitar ao máximo. Porque tem gente que vem uma palestra, sai da palestra ali na rua, encontra alguém, aí foi boa a palestra, foi sobre o quê? Nem me lembro. Vixe, que memória, está com Alzheimer nessa idade, pelo amor de Deus. Vai logo com o neurologista, começar a tomar logo o remédio. O negócio é grave. Porque tem gente que é assim, né? Fala, entra com um vídeo e sai pelo outro. É pior do que procurando mesmo, né? Esquece de tudo. Não pode, gente. A gente tem que exercitar a memória. Alguma coisa tem que ficar. Você lê um livro e aí, gostasse do livro, gostei. Gostasse de que parte? Nem me lembro direito. Como é que é a história? Não sei não, sei que eu li. Gente, como é que você lê e aprendeu? Né? Sai da sala do cinema e aí foi bom o filme? Foi. Tu gostou de quê? Sei lá, aquela parte dessa, aquela explosão, né? Sim, e mais o quê?
Qual é o conteúdo? Então, às vezes existe aquele analfabeto, não é? Político, um analfabeto funcional. Eu sei ler, leio, não entendo nada do que estou lendo. Então você não está lendo. Então você tem que exercitar, o cérebro, o raciocínio, a memória, para que aquilo dali você consiga aprofundar. Veja, em 2 parágrafos, meia página desse livro, deu para a gente falar. Todo esse tempo. Veja quanta coisa a gente pode desdobrar de um assunto aparentemente tão simples, mas que está no nosso dia a dia. E que a gente tem que parar para observar isso. Voltando para o livro dos Espíritos, antes que acabe o tempo, não dê tempo a gente falar. Olha, eu falei a pergunta, não falei a resposta, não pode. Eu tenho que dar a resposta. Vou ler a pergunta de novo. Qual é o meio prático? Olha só, ele quer uma coisa prática. Não adianta com essa coisa, tem que fazer o amor. Sim, que é fazer a caridade, que é fazer, né? Exercitar o amor é uma coisa vaga, tem que ser algo prático. Vamos lá. Qual é o meio prático e o mais eficaz, aquele que dá o melhor resultado, para se melhorar nesta vida? Nada diz, vai se melhorar na outra vida. Deixa tudo para depois. Não, quando eu reencarnar, eu vou ser espírita, você palestrante, você médico. Quando reencarnar, vamos fazer logo hoje. Como se a nossa trabalha, que não fala de você. Fala trabalhadores, já são poucos trabalhadores de última hora. Tem que correr atrás. E resistir aos arrastamentos do mal. Qual é esse meio, gente? Olha a resposta. O sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Olha a importância da gente se conhecer. Eu falei nisso. Colocar um espelho na nossa frente. Allan Kardec não ficou satisfeito com essa resposta, que é muito profunda. Aí ele pergunta: compreendemos toda a sabedoria desta máxima. Será que compreendemos mesmo? Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de eu conseguir? Então Kardec achou, também é assim, tem que dizer a mim qual é o meio de eu conseguir me descobrir, me autoconhecer. 919, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar a resposta. Fazer o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Sabe quem é que responde? Quem é que diz isso? Veja que a resposta é eu, né? Quando tem eu, tem o nome do Espírito no final da mensagem. Sabe quem foi esse Espírito? Santo Agostinho. Você sabe o que Santo Agostinho fazia quando estava encarnado sobre a terra? Olha o que ele diz. Ao final da jornada de cada dia, eu interrogava na minha consciência, passava em revista o que fizer e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia de reformar em mim. Olha aí a reforma íntima. Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos: o que fizeste? E com qual objetivo agiste em tal circunstância? Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizeste uma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda isto: se aprovasse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Será que se a gente desencarnasse hoje, a gente ia estar se escondendo de alguém? Ou de nós mesmos? Será que a gente teria cumprido nossa missão, nosso papel? É esta pergunta que a gente tem que fazer para tentar valorizar ao máximo a nossa vida. Temos só 3 minutos, não é isso? E tem alguns livros que eu peguei na biblioteca, né? O tempo passa rápido, não dá para a gente falar tudo. Mas como eu disse, eu me encantei com a biblioteca, com os livros, e eu vou citar esses 3 livros para que a gente procure depois locar, né? Tem a oportunidade de alugar o livro, né? E são livros de Divaldo Pereira Franco. Um livro é Leis Morais da Vida. Este livro, né, fala sobre as 10 leis de Deus, ou leis divinas, leis naturais, que estão no Livro dos Espíritos. A primeira lei é de adoração, lei de igualdade, lei de progresso, lei de destruição, lei... Então são várias leis, não é? E tem uma mensagem aqui que fala da caridade para com os adversários. É a lição 57, que poderia também encaixar com a leitura da noite de hoje, falando da necessidade que a gente tem de fazer a caridade com o outro,
Não é parar de enxergar tanto esse argueiro, né, no olho do outro, mas observar o que tem dentro de nós. Outro livro que fala do amor é Mestre de Amor, também de Valdo Pereira Franco. São várias mensagens, e tem uma mensagem aqui chamada Tolerância. Essa dá para ler alguns trechos ainda. Diz aqui: fala-se muito em tolerância, apregou-se a necessidade desse preceito cristão. Escreve-se sobre o valor de tão nobre e auxiliar do amor. Pouco, porém, se vive a mensagem da tolerância. Sem ela, todos sabem, a própria beleza resume a tristeza, e o cálice de licor do êxito se converte em taça de amargura, onde o tédio se demora. No entanto, a hora de aplicá-la, alega-se dificuldade. Então tem gente que diz que tem dificuldade de ser tolerante, e ela explica, não é, várias situações. Este emporcalha o chão por ser ignorante. Aquela pessoa que joga lixo no chão, para mim é horrível, né? Mas a gente tem que ser tolerante com essa pessoa, porque ele é ignorante. Aquele insiste no pedido porque é bronco. Outro molesta sem saber o que faz. Outro persegue, dominado pela própria infelicidade. Alguém atropela, vencido pelas forças satanizantes. Um erra por estupidez, mas outro desrespeita por viver no clima de animalidade. Aí ela coloca: todavia, raros crentes e pugnadores da tolerância desculpam. Então, como é importante a gente aprender a desculpar os erros do outro. Como eu falei anteriormente, é difícil a gente pedir desculpa, mas também tem muita gente que tem dificuldade em desculpar os erros do outro. Então, se alguém se atrasa, logo a maledicência açoita sem recordar a possibilidade de transtorno no tráfego. Então, a pessoa se atrasa, tem que perguntar o que foi que fez você se atrasar, né? Antes de reclamar com a pessoa, pode ter sido no trânsito, principalmente aqui em Recife, graças a Deus não tem engarrafamento, você sabe que isso aqui não acontece aqui, graças a Deus, não é? Mas em outras cidades que a gente sabe, aí sabe que existe, né, o negócio de engarrafamento. Eu não sei direito o que é isso, tá? O trajo não é digno e imediatamente a censura fere, ignorando as circunstâncias que o modelaram. O vizinho fala alto e é classificado mal educado, entretanto pode ser um obsediado. O patrão é severo e é tomado por algoz, esquecido de que ele também é servidor. Toda reação nasce na convivência da razão, que se ajusta às justificativas da mente em desalinho. Os que reagem perderam a força de agir. Tolerância não é apenas um formoso roteiro teorizado, é uma diretriz atuante. Sem os que erram, não se tem oportunidade de exercitar a tolerância. Como sabê-la constante sem aqueles que a concitam a ação? É imprescindível que haja descuidados e parvos, exigentes e sagazes, para que a tolerância possa fulgurar no coração. Então, às vezes, é importante conviver com esse tipo de pessoas para exercitar realmente a nossa tolerância. Então, gente, são muitos livros, são muitas informações. Espero que tenha deixado um pouco da mensagem de amor, de fraternidade, e tenha incentivado a todo mundo a ir em busca desse conhecimento. Porque eu, né, sei pouco. O pouco que eu sei foi através da leitura dos livros, das obras, e de um pouquinho de experiência que eu tenho nesta e de outras encarnações, com certeza. Deixo meu abraço fraterno, foi um prazer conhecer a casa, todos aqui presentes, que Deus possa ter misericórdia de todos nós, Deus agora. E nós só temos que agradecer a presença de Glauco e pela mensagem maravilhosa que ele nos passou. Nunca é tarde para o autoconhecimento, nunca é tarde para mudar nossas atitudes através dos nossos pensamentos. Agradecer pelo grande incentivo que ele nos deu aqui sobre leitura. Realmente é muito importante, a gente só pode conhecer a doutrina e até se conhecer um pouco mais se a gente lê. Então, realmente, a sua presença foi maravilhosa, da equipe espiritual que acompanhou, e nós só temos que realmente agradecer. E para finalizar, vou pedir a Cris que faça a prece final. Fechemos nossos olhos e vamos agradecer. Agradecer ao Pai Maior por mais uma noite de Evangelho nesta casa, que possamos, cada um de nós, levar a mensagem que foi trazida na noite de hoje, calar os nossos corações, maturar tudo aquilo que foi falado, para que possamos entender essa lição tão maravilhosa.
para que possamos não só entendê-la, como praticá-la nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Que a paz do Mestre esteja com todos, hoje e sempre. E assim, Senhor, agradecido pela tua presença, pelo teu amor, pela tua luz, e nos permissão a ti, Pai, que o mentor espiritual deste lar, o irmão João, para darmos por encerrados a primeira parte dos trabalhos